Fala, galera! Estudaremos um dos assuntos mais abstratos da eletrostática, o campo elétrico. É graças ao campo elétrico que nós temos a força elétrica. O campo elétrico nada mais é do que é uma região próxima aos corpos eletrizados. Então vamos representar isso. Eu tenho aqui, ó, uma carga qualquer. Ao redor dessa carga, eu tenho uma região que chama-se campo elétrico. Com os meus olhos eu não enxergo essa região, mas eu posso provar que essa região existe. E eu provo que essa região existe trazendo aqui, ó, uma carga teste, uma carga chamada de carga de prova. Então, mais uma vez, ao redor dessa carga existe uma região chamada de campo elétrico. Ó, a gente não enxerga, mas eu vou representar ela aqui. Então, ó, ao redor dessa carga, eu tenho essa região e ela chama-se campo elétrico. Imagina que eu mostro para você essa caneta e eu digo, ó, ela está eletrizada, portanto, ao seu redor existe um campo elétrico. Você está enxergando? Não, não está. Mas eu provo para você que essa região existe, que o campo elétrico existe. E como é que eu posso provar isso? Trazendo uma carga teste, uma carga de prova. Então eu vou trazer aqui, ó, uma carga teste. Quando eu coloco essa carga teste, se ela ficar sujeita a uma força, que não importa se é de atração ou repulsão, aí sim essa região realmente é uma região de campo elétrico. Então, o campo elétrico, quando recebe uma carga teste, uma carga de prova, ele exerce uma força. Então, nós olhamos para a força para constatar a existência do campo elétrico. A força, repito, pode ser de atração ou de repulsão, vai depender dos sinais das cargas. Mas vamos supor aqui, ó, que surgiu uma força de atração. Então, com certeza, eu tenho a região chamada de campo elétrico. Matematicamente, nós comparamos o campo elétrico com o campo gravitacional. Então, vamos fazer uma analogia com a força-peso. Aqui eu tenho o globo terrestre, e aí eu aproximo um objeto do globo terrestre. Então, eu trouxe esse objeto para perto da Terra. Quando eu abandono esse objeto, ele cai. Ele cai por ação de uma força que nós chamamos de peso. Nós sabemos que ao redor do globo terrestre existe a aceleração da gravidade, que representamos por G. Como é que eu calculo a força-peso? A força-peso é igual à massa, ou seja, o que você aproximou do campo, G. Então, a força-peso é a massa vezes o campo. A força-peso é o que você aproxima vezes o campo. Repito, a força-peso é a massa do que você aproximou vezes o campo. Agora, com a eletricidade, se eu tenho aqui a carga Q e eu aproximo uma carguinha Q, a carga teste, surgirá uma força elétrica. Como é que eu calculo a força? O que eu aproximo vezes o campo. Então, a força elétrica é igual o que eu aproximo vezes o campo. O que eu aproximei é a carga Q vezes o campo elétrico, que nós chamamos de E, representamos pela letra E. Inclusive, eu volto aqui, ó, o campo elétrico é representado pela letra E. E está vendo que tem uma flechinha em cima mostrando que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, a força é igual a carga vezes o campo elétrico. Mas a aula é sobre campo elétrico, né? Então, vamos deixar o campo elétrico em evidência. Mas aqui, uma analogia com o peso para você sacar de onde veio essa equação. Então, o campo elétrico em evidência é a força sobre a carga. Aqui, ó, campo representado pela letra E. O campo é uma grandeza vetorial e o seu módulo é obtido fazendo a força sobre a carga. No sistema internacional, força é dada em Newton e carga é dada em Coulomb. Além dessa unidade, Newton por Coulomb,
o campo elétrico ele também é dado aqui, ó, em volt por metro. Então, são duas unidades para o campo elétrico, são unidades complementares, né? Campo elétrico é a força dividido pela carga. Se eu pegar essa força aqui, ó, deixa eu destacar ela. Se eu pegar essa força aqui e eu substituir pela lei de Coulomb, que nós já estudamos, nós temos uma outra equação, que é essa. O campo elétrico é igual a constante eletrostática do meio vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Assim nós podemos encontrar o campo elétrico. Veja essa expressão. O campo é KQ sobre D. O campo elétrico não depende da carga de prova. O campo elétrico depende da carga Qzão, que é a chamada carga geratriz. Assim, determinamos o módulo do vetor campo elétrico. Já que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, tem o módulo, direção e sentido, nós usamos linhas, as chamadas linhas de força, para representar o campo elétrico. Essas linhas, elas não se cruzam. Essas linhas, elas vão sair da carga positiva e elas vão entrar na carga negativa. Aqui, ó, nós temos duas situações. A primeira, cargas isoladas. Então, eu tenho só o positivo e só o negativo. Veja que do positivo as linhas estão saindo. No negativo, as linhas estão entrando. Assim representamos o campo elétrico. Quanto maior a quantidade de linhas, mais intenso é o campo elétrico. Aqui, ó, a quantidade de linhas são iguais, né? Mas vamos supor que a quantidade de linhas fosse maior aqui na carga negativa. Então, o módulo da carga negativa seria superior ao módulo da carga positiva. E o vetor campo elétrico, ele é sempre tangente às linhas. Então, mais uma situação, nós temos agora cargas próximas. Então, aqui, ó, a carga positiva, bem pertinho da negativa. As linhas vão sair do mais e ir para o menos, do mais para o menos, do mais para o menos. Note que a quantidade de linhas que deixam o positivo é exatamente igual à quantidade de linhas que chegam aqui no negativo. Então, elas têm módulos iguais, só os sinais que são contrários. Supondo que eu queira saber o campo elétrico, o vetor campo elétrico, aqui nesse ponto. Grava, as linhas não são exatamente o campo, elas representam o campo elétrico. Então, como é que está o vetor campo elétrico nesse pontinho? O vetor campo elétrico ele é sempre tangente às linhas. Então, aqui ó, nós teríamos o vetor campo elétrico. Para encerrar, uma região bem particular, a gente ainda vai tratar desse assunto lá na frente, quando falarmos dos capacitores, mas o campo elétrico uniforme, o conhecido CEL, campo elétrico uniforme, é uma região onde o vetor campo elétrico é constante. Ele tem sempre o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. Então, não importa qual ponto você escolher aqui, ó, nós vamos ter o campo elétrico com o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, se eu trouxer uma carga de prova e eu colocar aqui, carga em um campo proporciona uma força eletrostática. Então, ao inserir uma carga aqui no campo, nós teremos uma força eletrostática. E essa força eletrostática, eu vou dizer que é a própria força resultante. E a força resultante, de acordo com a segunda lei de Newton, é a massa vezes a aceleração. E a força é o campo, que é constante, é uniforme, vezes a carga. A conclusão é que ao abandonar uma partícula eletrizada no interior de um campo elétrico uniforme, essa partícula descreve um movimento com aceleração. E você pode encontrar a aceleração fazendo o campo vezes a carga dividido pela massa dessa partícula. E se é um movimento com aceleração e a aceleração ela é constante, nós temos que o movimento é um movimento uniformemente variado. E se é um movimento uniformemente variado, você pode usar a equação
da velocidade, a equação da posição e até mesmo a equação de Torricelli. Então, se a prova quiser bagunçar áreas da física, isso aqui é um prato cheio. Nós podemos juntar a eletrostática com a mecânica, mais especificamente com a cinemática, tratando do movimento uniformemente variável. Valeu, gente! Bons estudos!